Boa noite a todos e a paz do Senhor a todos também. Nós estamos felizes de estarmos aqui para mais um dia cultuarmos ao nosso Deus. Gostaria de pedir a todos os nossos internautas que pudessem compartilhar o link dessa mensagem com seus amigos, familiares, para que nós possamos fazer com que a palavra de Deus chegue até outros corações também. Nós vamos orar e logo em seguida, então, estaremos fazendo uso da palavra de Deus. Senhor, queremos orar, te bendizer, te engrandecer por tudo, Senhor, por o dia que passou e por essa oportunidade que temos de estar aqui na tua casa agora para cultuar a ti, Senhor. Oramos também por aquelas pessoas que estão nos assistindo online, para que a tua graça, o teu amor seja estendido a eles também, Senhor, que sejam abençoados, sejam fortalecidos e sejam edificados através desta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós queremos falar hoje à noite sobre a bênção da provisão contínua. E para isso nós vamos fazer uso da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. Leremos versos 8 até o verso 16. 1 Reis, capítulo 17, começando no verso 8 e vamos até o verso 16. É uma passagem bem conhecida, mas que sempre vale a pena nós voltarmos a ela. Vamos lá então, diz o texto: Então veio a palavra do Senhor a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco da água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha na vasilha não vai se acabar, e o azeite na botija não vai se secar até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Deus seja louvado pela sua palavra. Queridos, na segunda parte do Salmo 23, a experiência do salmista é que Deus nos prepara uma mesa no deserto na presença dos nossos inimigos. Nós não temos dúvidas. Para Deus, nada é impossível. Enquanto há escassez para o mundo, há provisão para aqueles que acreditam em Deus. Enquanto há insuficiência para o mundo, há abundância para aqueles que estão dispostos a obedecer a palavra profética. E esse era o caso daquela viúva. Por incrível que pareça, Deus gosta de mostrar a sua graça através de paradoxos. Aquela mulher era sozinha, ela não tinha um provedor,
Os seus recursos de farinha e azeite estavam acabando. Ela tinha um filho que dependia dela. Ela era, com certeza, a pessoa mais frágil daquele país. Entretanto, foi a ela que Deus enviou a palavra profética. Foi a ela que Deus enviou a bênção da provisão. Foi a ela que Deus preparou uma mesa no deserto. Conforme disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, o meu poder opera melhor na fraqueza. O meu poder opera melhor aonde há fragilidade, aonde há limitações, aonde há fraquezas. Vamos, portanto, falar um pouco mais sobre a bênção contínua que chegou na casa da viúva de Sarepta, na região dos Sidônios. Em primeiro lugar, queridos, gostaria de fazer uma afirmação bastante corajosa aqui nessa noite. Em primeiro lugar, é quando as coisas ficam mais difíceis que a provisão aumenta. Amém? Versos 7 a 9 de 1 Reis 17. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse para Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Já fazia algum tempo que o profeta Elias estava sendo alimentado pelos corvos. Os corvos vinham e lhe traziam pão e carne pela manhã, pão e carne ao entardecer, e Elias bebia da corrente do ribeiro de Querite. Entretanto, o ribeiro tinha secado. Pouco a pouco, a corrente foi diminuindo. Lentamente, o verde da região foi desaparecendo. Gradativamente, os animais que vinham ali beber também foram desaparecendo. Em outras palavras, o senso de sobrevivência do profeta foi ficando mais aguçado, como que perguntando: e amanhã? Como será? O que vai acontecer? Irá Deus vir ao meu encontro? Conforme nós podemos entender, a seca estava prevalecendo sobre a terra, as coisas estavam ficando bem mais difíceis. Contudo, amados, quanto mais escura for a noite, mais perto está o raiar do dia. Quanto mais difícil for o momento, mais perto está a vitória. Quanto mais escasso ficarem os recursos, mais próxima está a provisão divina. É verdade que as pessoas que têm abundância também experimentam da providência divina. Salmo 104, verso 27, o salmista diz que todos dependem de ti para lhes proveres o alimento de que necessitam. Então, todos, na verdade, podem experimentar a provisão divina. Entretanto, amados, todos nós sabemos que são os pobres que mais clamam a Deus por sustento. São os necessitados que mais buscam refúgio sob as asas do Altíssimo. São os famintos que mais têm sede e fome da justiça de Deus. E é por isso que nós, então, temos ousadia em nossa mensagem, em nossa pregação. É por isso que nós não cessamos de proclamar os milagres de Deus. É por isso que nós não podemos deixar de falar daquilo que Deus pode fazer àqueles que creem no seu nome. Conforme podemos observar, as coisas estavam ficando muito difíceis para Elias. Também a situação estava ficando muito complicada para aquela viúva. Mas a palavra da provisão estava prestes a chegar. Eu não sei como você se sente nesse momento, mas lembre-se, é quando as coisas ficam mais difíceis que a provisão aumenta. Quantos podem dizer amém?
é quando as coisas ficam mais difíceis que as portas se abrem. É quando as coisas ficam impossíveis que o possível de Deus entra em ação, que o milagre acontece. E nós não devemos duvidar disso, amados, porque é a palavra de Deus. Então, quanto mais, ou melhor, é quando as coisas ficam mais difíceis que a provisão de Deus aumenta em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a provisão, ela é precedida pela obediência. A fé e a obediência caminham juntas. Elas nunca se separam. Não tem como ter fé e caminhar em desobediência à palavra de Deus. Não tem. São duas coisas que andam de mão dadas. Então, veja só, no verso 15 de 1 Reis 17, a Bíblia diz que a mulher foi e fez conforme Elias tinha dito. Ela não duvidou da palavra de Deus, ela foi e fez conforme Elias disse. Ao chegar lá na cidade de Sarepta, Elias se deparou, conforme diz o texto, com aquela mulher que tinha saído para buscar um pouco de gravetos para fazer fogo, preparar um bolo para ela e seu filho, e era a última porção de comida que ela tinha na sua casa. E ao vê-la, Elias pediu um pouco de água e em seguida pediu também um bolo de farinha. Considerando-se, amados, que eles estavam vivendo um período de seca prolongada, a resposta da viúva foi como se devia esperar. No verso 12 ela diz, olha, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão na minha casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morrermos. A situação daquela mulher era desesperadora. Acredito que pouquíssimas pessoas dentre nós já passaram por essa experiência. Entretanto, amados, com Elias estava a solução. Com Elias estava a bênção da provisão. Com Elias estava a palavra profética. A única coisa que ela precisava fazer era obedecer à ordem do profeta. Ele disse para ela nos versos 13 e 14, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Queridos, a ordem do profeta era absurda. Quem olhasse de fora poderia dizer assim, mas parece muito egoísta, vai e faça primeiro para mim. A mulher era viúva, tinha um filho, o profeta estava pedindo primeiro para si. Mas, queridos, aquela era a voz profética. Era a palavra de Deus e a mulher teve discernimento e ela obedeceu pela fé. Verso 15 diz, e ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Conforme dissemos, a bênção da provisão é precedida da obediência. Não tem como nós exercitarmos a fé sem obedecermos a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Portanto, se você deseja experimentar a provisão de Deus em qualquer área da sua vida, em primeiro lugar, você precisa ouvir a voz de Deus. Porque Ele com certeza ainda fala conosco.
Ele faz a sua voz ser ouvida. E no momento em que nós ouvimos a voz de Deus, se nós obedecermos, ela nos vivifica. E a provisão é enviada ao nosso encontro. Parece ser coisa assim um pouco estranha, mas se você olhar ao longo da Bíblia, é assim que as coisas acontecem. É assim que as coisas são realizadas. Lembram de Paulo quando estava naquele naufrágio em alto mar? 14 dias estavam lá os marinheiros sem comer, sem beber, tentando de algum jeito manobrar o navio e fugir da tempestade. Mas em uma determinada noite o anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse: olha, não temas, porque não vai perecer ninguém desse navio. E eu tenho dado a ti todas as almas que viajam contigo. A primeira coisa que Paulo fez depois de ouvir a palavra de Deus foi o quê? Chamar todo mundo da tripulação e dizer: olha, foi assim e assim e assim e assim que o Senhor falou. E sabe de uma coisa agora? Vamos dar graças, vamos partir o pão e comer, porque faz 14 dias que vocês não comem nada. E imediatamente Paulo pegou e começou a comer. Por quê? Porque Deus tinha falado, ele estava no meio de uma tempestade, já 14 dias sendo levado para lá e para cá, um tufão tropical estava arrastando o navio de um lado para o outro, quebrando a sua armação. Eles sabiam que todos iam perecer, só que naquela noite, Paulo ouviu a voz de Deus. E consecutivamente ele começou então a comer e a beber, porque ele sabia que a palavra de Deus não ia falhar. Então a viúva ouviu a palavra de Deus e diz o texto, ela foi e fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento por muitos dias. Amém? Então, queridos, vamos procurar ouvir a voz de Deus e caminhar em obediência à voz de Deus. Em terceiro lugar, amados, eu posso afirmar aqui com toda convicção nesta noite que a bênção da provisão nunca falha. Nunca. Absolutamente. A palavra de Deus, ela jamais vai deixar de se cumprir. Jesus disse, olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai se passar. Diz o texto, versos 15 e 16. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Naquela época, naquela região, a alimentação era baseada no pão, no trigo e no azeite. Se a Bíblia tivesse sido escrita no Brasil, provavelmente apareceria no texto, sempre havia arroz na vasilha e feijão no saco, nunca faltou. Amados, o mercado de trabalho pode encolher, a bolsa de valores pode quebrar, o agronegócio pode falir, mas a provisão divina jamais irá falhar. Eu não sei como que ela chegará até você, mas eu posso garantir que ela jamais vai falhar. O salmista expressou isso com as seguintes palavras no Salmo 37, verso 25. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Essas palavras foram confirmadas por Jesus quando ele disse, Mateus capítulo 6, versos 31 a 33, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos incrédulos, dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam.
Qualquer coisa que você precisa, Ele já sabe. E Jesus conclui dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu sei que aqui no texto nós estamos falando de um caso específico que envolve comida, mas a provisão divina, amados, não é só comida. Ela engloba toda a nossa vida, o nosso viver, as nossas necessidades, por exemplo, habitação, pagamento de contas, abertura de portas, solução de problemas, seja o que você puder enumerar aqui, levantar aqui nesta noite, a provisão divina engloba tudo isso. Deus cuida de todas as nossas necessidades. A provisão divina engloba todas as áreas da nossa vida. Então, a princípio, a farinha e o azeite eram insuficientes, ou melhor, podemos dizer que elas eram suficientes para uma única refeição. A viúva disse: nós vamos comer, vai acabar tudo e depois nós vamos esperar a morte. Mas a partir daquele momento que o profeta veio morar com a viúva e o seu filho, todos os dias eles tiravam para comer, mas os ingredientes não acabavam. Todos os dias eles iam até a vasilha e o jarro, e lá estavam a farinha e o azeite. Todos os dias eles iam dormir sabendo que amanhã haveria o que comer, haveria o que beber, que o Senhor estaria provendo. Conforme diz o texto, sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Quando Deus fala, irmãos, é porque Ele tem um objetivo. E com certeza Ele está falando conosco aqui nesta noite. E Ele está dizendo que a provisão dEle jamais vai falhar. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Exatamente conforme Elias tinha declarado através da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus continua viva. E ela foi registrada lá para que nós fizéssemos uso dela hoje, conforme estamos fazendo. E a palavra de Deus é: se você está preocupado, não se preocupe. Descanse em Deus. A provisão divina não vai falhar. Não vai. Se a luta persistir, a provisão vai continuar. Se a bênção não vier hoje, a provisão vai continuar operando na sua vida. Deus vai continuar enviando os recursos. Deus vai continuar suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E queridos, este milagre aconteceu até o momento em que o Senhor mandou a chuva sobre a terra. Não cessou, não parou. Enquanto a terra não foi renovada pela chuva, para que pudesse produzir as suas colheitas, todos os dias a viúva ia lá na vasilha e no jarro, e lá estava a farinha e o azeite. Deus multiplica as bênçãos sobre a vida dos seus servos. E nós não devemos duvidar disso, amados. Então não importa qual seja a sua luta, não duvide da provisão divina, porque, como eu disse aqui anteriormente, a providência divina, ela jamais irá falhar. E conforme eu disse também, Jesus em suas palavras disse para os discípulos: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Com isso nós vamos então à conclusão, e gostaria de pedir que, se você puder ficar em pé, por favor, fique em pé. Se você está nos assistindo em qualquer outra parte do mundo,
Fique à vontade na sua casa, mesmo sentado, deitado, conforme você estiver. Amados, em primeiro lugar, é quando as coisas ficam mais difíceis que a bênção da provisão aumenta. Em segundo lugar, a bênção da provisão é sempre precedida da obediência. Então, procure ouvir a voz do Senhor nessa noite, Ele está falando conosco. E caminhe em obediência à palavra de Deus. Em terceiro lugar, a bênção da provisão nunca falha. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com a pandemia, estão aflitas com a crise do momento, estão apreensivas acerca do futuro. Porém, nada disso vai resolver o problema, nada disso vai trazer a solução, nada disso vai aliviar o fardo. Jesus disse em certa ocasião, Mateus 6:27, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? De fato, a ansiedade nunca vai trazer a solução. A solução é a fé. A solução é crermos na palavra de Deus, é recebermos a palavra de Deus. Jesus disse ainda no verso 26 de Mateus 6, observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai celestial os alimenta. Quem alimenta os pássaros? Deus. E Jesus conclui dizendo, acaso vocês não são mais ou muito mais valiosos que os pássaros? Por isso eu quero te convidar nessa noite para deixar de lado a ansiedade, para abandonar qualquer vírgula de dúvida e colocar a sua fé inteiramente no Deus de toda a provisão. Diz o texto para nós concluirmos, assim Elias, a mulher e a sua família tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente conforme o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela palavra desta noite e te louvar pela tua provisão, Senhor. A tua provisão nunca vai falhar. Senhor, passarão os céus e a terra, mas a tua palavra jamais falhará. Queremos orar nessa noite por aquelas pessoas que estão preocupadas, que estão aflitas, que estão desempregadas, que alguma coisa está, Senhor, preocupando a sua vida, o seu dia a dia, tirando-lhe o sono, trazendo-lhe preocupações. Queremos orar. Queremos pedir, Senhor, que a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, possa fluir na vida dessa pessoa nessa noite e que ela possa, Senhor, relaxar, descansar em ti, Senhor, sabendo que a tua provisão será contínua sobre a sua vida. Ó Pai, nós, conforme dissemos nesta noite, falamos com coragem, com convicção, Senhor, com toda certeza, Senhor, porque a tua palavra é fiel. A tua palavra nos exorta, nos encoraja a acreditarmos em ti, a dependermos de ti, Senhor. Tu tens sido o nosso provedor, é o Senhor quem alimenta os pássaros e muito mais, é o Senhor quem provê para nós. Portanto, Senhor, nós oramos, pedindo a bênção da tua provisão, a bênção da tua paz, da tua alegria, Senhor, sobre cada vida, sobre cada pessoa que está nos assistindo. Oramos para que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor possa trazer solução dos problemas, Senhor, e ministrar a bênção contínua sobre a vida de todas as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, temos algumas informações para serem passadas. Uma delas é que no sábado às 7 horas temos aqui um grande encontro de jovens e todos vocês estão convidados. Todas as pessoas abaixo de 300 anos podem vir, são todos convidados. E aqueles também acima de, que puderem andar, quiserem chegar até aqui, são bem-vindos também. Vai ser uma bênção. Então teremos a banda da Igreja Batista em Represa Nova que virá tocar.
e o pastor Cacuto, também de Represa Nova, virá pregar. E nós estaremos aqui para servir a Deus, para nos alegrarmos e desfrutarmos da bênção do Senhor, como sempre tem acontecido aqui no sábado, quando temos o encontro dos jovens. Domingo às 10 horas da manhã temos o café da comunhão, e às 10h30 temos o nosso culto, todos estão convidados. E sempre ao longo da semana, temos segunda, quarta e sexta, às 20 horas, a reunião dos homens, através do Zoom. E na sexta-feira, às 18h30, a reunião das mulheres. Quinta-feira, às 20 horas, culto normal, como estamos tendo aqui hoje à noite. E todos vocês estão convidados também. Mês de dezembro já chegou, estamos hoje no dia 3. Então, no dia 12, teremos o chá das mulheres, também às 4h30, chá de Natal das mulheres. Todas as mulheres estão convidadas e são todas bem-vindas. Não esqueça de convidar uma amiga e venha participar desse dia. E no dia 13 temos também batismo aqui e um culto da ceia do Senhor e recepção desses novos membros que estarão sendo batizados. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana.